várias complicações com gripe e problemas respiratórios. 10h17. E como funciona o processo de adoção? Durante o final de semana, as redes sociais foram alvo de bombardeios aí, de vários comentários, depois de uma notícia envolvendo uma atriz vir à tona. A informação é de que ela teria engravidado, vítima de um estupro, mas optou por seguir a gestação e entregar a criança para adoção. A gravidez seguiu escondida, mas a informação acabou vazando por uma enfermeira que passou a informação. Então, para entender esse assunto, nós estamos agora ao vivo com a doutora Nilza Sacomã, que vai explicar para nós como é que funciona tecnicamente esse processo para as mulheres que desejam entregar seus filhos para adoção. Bom dia, doutora Nilza, prazer em recebê-la. Bom dia, Raquel, obrigada pelo convite. Bom, minha primeira pergunta é a seguinte, né? O sigilo, ele é garantido por lei? Sim, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção, tanto do adotante como do adotado, ela é mantida em sigilo. Após a adoção, o adotante pode até comunicar que adotou e tudo mais, mas a procedência da criança, pais biológicos e tudo mais, isso é mantido em sigilo. Como é que funciona esse processo, né, para as mulheres que querem doar os filhos, especialmente casos como esse, né, a pessoa foi estuprada, ela decidiu ir até o fim com a gravidez, mas não quer cuidar da criança, enfim, acha melhor fazer essa doação. Como é que funciona esse processo? É uma coisa simples, complicada? Tem algum tipo de acompanhamento psicológico? Olha, veja, que o primeiro é que o processo da criança que é colocada para adoção não é algo tão simples. Não se tem aí um acolhimento natural, eu não quero meu filho, vou doar, né? Ou então fui vítima de estupro, vou doar. Tem todo um processo psicológico para ver e socioeconômico para saber se aquela pessoa que quer colocar a criança para adoção, ela realmente não tem condições de se manter com a criança. Constatado que ela não tem condições psicológicas, socioeconômicas e psicológicas, essa criança é colocada num abrigo, né, institucionalizado, para que ela fique numa fila de adoção. O que ocorre, e me parece que foi o caso dessa atriz, por exemplo, que viralizou na internet, que a adoção foi feita de forma que não seguiu as formalidades da lei, o que é uma ilegalidade. Porque a criança que ela está para adoção, ela fica num processo seletivo em casas de acolhimento de menores e adolescentes, né? E segue todo um rito que a própria justiça determina. Para você ter uma ideia, quem quer adotar, por exemplo, tem que realizar um pré-cadastro junto à justiça com a sua qualificação completa, dados pessoais, seus e dos seus familiares. E ela deve também dizer qual é o perfil da criança ou do adolescente que ela quer adotar. Então, isso ela entra numa fila de espera após a análise dos seus documentos. Ela passa por uma avaliação interprofissional, pessoal, né? Onde uma equipe multidisciplinar da justiça vai conhecer as motivações dessa adoção, vai conhecer se esse adotante tem condições psicológicas e econômicas para adotar, se ele tem uma diferença de 16 anos de idade entre a criança ou o adolescente que ele quer adotar, porque não pode ser inferior a 16 anos desse lapso, né? E precisa participar de um programa de preparação de adoção, que é previsto no próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não é uma medida que você vai e pega a criança pura e simplesmente, né? Uhum. Quando ela fala em adoção direta, isso não é possível mais, né? Embora ela tenha dito que passou por todo o processo lá com a justiça, falou com promotores, Ministério Público, então a gente não tem, na verdade, até porque é um processo em sigilo, a gente não tem todos os detalhes, a não ser os que ela disse, né? Mas vamos tratar da questão em si. É possível fazer uma adoção direta? Por exemplo, alguém decidir que vai dar o filho para mim, isso é possível?
Olha, isso não é possível. O que você pode fazer num caso desse é conseguir um termo de guarda provisória da criança, né? E essa criança ficar com você um determinado tempo de vida até que haja já uma inserção dessa criança da família e aí sim entrar com uma ação judicial de adoção daquela criança ou adolescente e a justiça vai fazer toda uma análise multidisciplinar se realmente aquela criança já está adaptada àquele lar e se ela pode ser adotada. Uma vez adotada, ela vai assumir o patronímico da família e ela vai ter aí o status de filho, né, como filho biológico. Era muito comum esse tipo de adoção, né? Hoje não é assim mais que ocorre, mas ainda existem casos de pessoas que acabam adotando porque ficaram um bom tempo com a guarda provisória de uma determinada criança ou adolescente. Até o que a gente sabe até então, que com todas as mudanças, que não aconteceram ontem, já faz alguns anos, a pessoa não pode, por exemplo, em um lar de crianças, escolher uma criança para adotar. Enfim, ela tem que fazer, como a senhora explicou muito bem, o cadastro, tem que passar por todo o processo, são várias entrevistas, são vários acompanhamentos, inclusive pelo Ministério Público, pela Vara de Infância e Juventude e tudo mais, para que ela possa estar apta a adotar e também que tenha uma afinidade com essa criança, que eles vão procurar aí encontrar crianças que estejam dentro daquele perfil que a família pediu. A gente tem... Pois não. Exatamente, Raquel. Você não vai no abrigo e pega uma criança, né? Não é uma mercadoria. Você até, ao fazer o cadastro, onde você é colocada no ingresso do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, você diz as características que você gostaria de ter de uma criança e um adolescente. Mas a Justiça, ela sempre exige a participação de um programa de adoção, onde, neste programa, ela incentiva essas famílias que pretendem adotar a também adotar crianças que têm problemas de saúde, crianças que têm deficiências, a demonstrar que você não pode só escolher, né? A intenção da Justiça é fazer com que todos esses adolescentes e crianças que estão em abrigos possam ter uma oportunidade. Sim. Outro ponto que chamou bastante atenção neste caso, até o nosso objetivo é discutir a situação e não o caso, né? Essa profissional, foi colocado que uma profissional, uma enfermeira, teria vazado essa informação. Ela pode responder legalmente, sofrer alguma penalidade pelo próprio conselho da categoria dela, porque isso me pareceu bastante antiético, né? Com certeza. Pelo Conselho de Enfermagem, ela vai responder com certeza, porque ela feriu o Código de Ética ao colocar uma situação tão delicada dessa a público, onde ela tem o dever de sigilo. E, não obstante isso, nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que garante a proteção dos dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles que visam condições de saúde, de adoção, pessoa vítima de estupro. Então, neste caso, ela poderá responder, sim, civilmente, pagar uma multa por ela, inclusive, ter violado esse sigilo. Como essa profissional, provavelmente, ela é funcionária de alguma instituição hospitalar, a instituição vai responder, obviamente, porque nós temos aí a chamada culpa em eligendo e vigilando, e o empregador responde pelos atos faltosos do seu empregado, mas essa empresa poderá entrar com ação de regresso depois contra essa enfermeira, além de demitir por justa causa pela quebra de um sigilo de um dado sensível, onde ela tinha o dever de guarda. Bom, outro ponto que a atriz mencionou e que também chamou atenção foi que o médico teria obrigado ela a ouvir o coração da criança, ver o ultrassom. Existe também alguma regulamentação nesse sentido que pode impedir a gestante que já se decidiu pela adoção? Ela pode falar, não, eu não quero ver, eu não quero ouvir, ou já é um exagero, porque é um exame, inclusive, para ver as condições da criança, vamos dizer assim. Veja, é lógico que o médico, o profissional de saúde, ele visa a proteção da vida, mas ele não pode invadir a privacidade da pessoa, o seu desejo. Até porque nós temos uma portaria do Ministério da Saúde
e permite o aborto entre 12 e 20 semanas de pessoas vítimas de estupro. Então, o que ocorre é que o que ele fez foi uma violência psicológica. Provavelmente, esse profissional era contra o aborto e tentou demover essa pessoa da decisão. Óbvio que ele tem o dever de falar com ela, orientar e tentar até ver se ela aceita manter a criança, mas ele não pode impor, não pode tomar medidas que possam coagi-la. Apenas conversar e sentir as motivações. O próprio Ministério da Saúde, na portaria 2.561, de 24 de nove de 2020, permite a interrupção da gravidez pelo SUS nos casos de estupro. Então, ele poderia sim conversar, tentar ter uma empatia com ela, mas jamais expô-la a uma situação de constrangimento como fez. Ele também cometeu uma falta ética e disciplinar. Tá certo. Doutora Nilza, muito obrigada pelas informações. Nesse momento as pessoas queriam entender não só o lado emocional, que acabou sendo discutido de várias maneiras aí, a nossa intenção também não é fazer um julgamento de valor deste caso, mas entender como funciona a lei, o que ela prevê, como pode ser feita a adoção, porque muita gente tem contato com esse tipo de informação pela primeira vez, né? E não tem não tem a mínima noção de como funciona um processo, como é que é a entrega, como é que é a questão psicológica, que também é tratada pelos fóruns, né? Tem assistentes sociais, tem psicólogas que acompanham. Então, mais para a gente trazer um pouco dessa noção do que a lei prevê, o que pode e o que não pode. Muito obrigada. Bom dia. Eu que agradeço, obrigada. Eu conversei com a doutora Nilza Sacomã, que é uma especialista na área de saúde. É uma questão extremamente polêmica, né? Não dá para negar. São 10 horas e 29 minutos. Vamos sair para o intervalo. Eu só vou registrar antes aqui a participação da Hilda Salum, ela comentando conosco aqui as nossas matérias. Bom dia, eu era jovem, esses aeroportos regionais funcionavam. Eu viajei muito de real aqui pelo estado. Não sei se eu estou enxergando direito, deixa eu ver aqui. Pelo estado, era um teco-teco que descia nessas cidades. Realmente, várias cidades do interior tinha pistas, né? E ela fala que todos os anos... Aí depois ela também falou sobre a questão da vacina, que ela faz questão, ela tem 82 anos, mas ela faz questão de tomar a vacina. E sobre a questão do aborto, ela diz que concorda aí com a moça, que é melhor, se você não quer, né? É melhor doar do que maltratar a criança. Deixar sendo criada por babá, sem o amor que é necessário para a formação do caráter dessa criança. Então, tá aí a Hilda emitindo a sua opinião e registrada aqui. Muito obrigada pela participação. São 10 horas e 30 minutos, a gente sai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta.